Ora então, muito boa noite, cá estamos nós para mais um Acontece no Centro Espírita. Hoje entramos um bocadinho mais cedo, uns minutos, a ver se aqui, se o boneco não desaparece, ou seja, a nossa imagem, porque realmente estas coisas da tecnologia têm muitas vezes que se lhe diga, e então é preferível nós começarmos um bocadinho antes, verificarmos se está tudo bem, com tranquilidade. Pelos vistos, já passaram quase 25 segundos e está tudo em ordem. Eu sei que mais uns minutinhos e já aparecem por aí. Ora, cá estamos. Boa noite. Boa noite. Ficamos à espera então que nos digam também se realmente está tudo bem com o som e com a imagem. Desculpem lá, às vezes a câmara treme, mas não é a câmara que treme, sou eu que abo na mesa. E a mesa, enquanto não a mudarmos, é preciso, qualquer dia mudarmos a mesa também, a gente às vezes não dá conta. Mas pronto, som e imagem, ficamos à espera que nos digam se realmente está tudo bem, se está tudo ok. Eu vou fazer aquilo que faço sempre, que é partilhar. Eu sei que a Regina muitas vezes não gosta que eu perca tempo assim, mas eu partilho. E agradecia também que vocês se entendessem, como é óbvio, fazê-lo, partilhem também, porque realmente acho que vale a pena, como eu costumo dizer, que se ouve aqui não se ouve em mais lado nenhum, que é assim mesmo. Boa noite a todos. Eu aproveito então para cumprimentar a todos que estão a assistir em suas casas. Boa noite à Natália e à Rosália, que já se manifestaram. Espero que se encontrem bem. Nós aqui estamos muito quentinhos, porque temos a lareira mesmo à nossa frente. E não parece, mas felizmente está um frio terrível, mas aqui não se sente nada. Eu gostava, antes de mais, enquanto não está fazendo a sua partilha do programa, eu gostava de trazer, digamos assim, uma resposta para uma das nossas seguidoras que acompanha o nosso programa, a quem ficámos de dar hoje uma resposta às perguntas que colocou, mas decidimos, uma vez que temos mais perguntas, fazê-lo no próximo programa. Como os temas são variados e como as questões que coloca exigem explicar e divagarmos, digamos, um pouco para outros temas que não têm a ver com o assunto de hoje, o que é que vamos fazer? Aquelas perguntas que dizem respeito a tema de Jesus, ou seja, quem é Jesus, se Jesus tinha corpo, se Jesus realmente reencarnou, se encarnou, enfim, questões que nos colocam sobre Jesus, nós vamos responder no mês de dezembro. Vamos aproveitar, não é, a época natalícia, e então daremos respostas a essas questões. Aliás, aqueles que estão aqui connosco, se tiverem questões relacionadas ou com Jesus ou com o Natal, portanto, enviem-nos por mensagem privada que tentaremos responder ou esclarecer, auxiliar às respostas. Entretanto, outras questões que são diversas, nós vamos responder na próxima semana, na próxima quarta-feira. Ficam já a saber que o programa será dedicado digamos, ao esclarecimento de algumas dúvidas relacionadas com o Centro Espírita, com o Espiritismo, com algumas do foro doutrinário, outras de práticas dos próprios Centros Espíritas que nos fizeram chegar e que assim nós estamos aqui para auxiliar ao esclarecimento, não é? Então tentaremos fazê-lo o mais rapidamente possível. Exatamente, eu estou aqui com uma dificuldade também, porque eu não sei porquê, mas eu estou a partilhar na página de que acontece. Pronto, então não estou a partilhar na nossa página. E este telefone já pifou, porque o meu telefone aconteceu-lhe há bocado assim. Bem, mas também não interessa, é isso mesmo. Vamos então iniciar o nosso programa de hoje. Eu não vou partilhar, pronto, vou ficar aqui todo insatisfeito, mas não faz mal. As pessoas também já nos acompanham aqui na nossa página do Acontece e por isso. Está a fazer muito eco o som. O som está a fazer muito eco. E vamos lá ver se agora deixou de fazer eco. Deixou de fazer eco o som? É que estava em modo de cântico. E, portanto, eu esqueci-me de lhe tirar ali a reverberação e, portanto, já não está com tanto eco, digo eu. Minha sogra, diga de sua justiça, por favor. Muito obrigado. Ora, vamos então iniciar o programa. O poder do pensamento, como é óbvio, é um tema vastíssimo e é um tema que, de alguma forma, tem pano para mangas, tem explicações para muita coisa. E vamos começar precisamente por, primeiro, tentarmos
definir o que é pensamento, porque isto é extremamente importante, não é? Definirmos o que é pensamento. Ok, então falando sobre o que é o pensamento, nós, claro, estamos aqui para dar uma informação e um esclarecimento à luz do Espiritismo, porque se nós formos procurar o que é o pensamento, haverá muitas correntes de pensamento, tanto científico como filosófico, que darão cada uma a sua chega sobre aquilo portanto, se define como sendo o pensamento. Concretamente, o que é que os bons espíritos nos vêm dizer? Que o pensamento faz parte, é um atributo da inteligência do espírito. Aliás, eu julgo que o mais importante mesmo é nós cingirmos às explicações que nos vêm dar os espíritos no livro dos espíritos sobre o pensamento. E sabemos, por exemplo, que o pensamento é um atributo e que faz de nós, por isso mesmo, um ser absolutamente livre. Por isso, nós sabemos que enquanto seres inteligentes, enquanto espíritos, nós temos a possibilidade de ter um livre pensamento, ou um pensamento livre. Não é por acaso que o próprio filósofo René Descartes, do século XVII, também usa a expressão penso, logo existo. Para quê? Para afirmar, não é? De que uma vez que ele queria, de certa forma, alcançar e atingir a verdade, o que é que ele fez? Começou a duvidar de tudo. E ao duvidar de tudo, o que é que ele pensou e refletiu? Se eu sou capaz de duvidar, é porque eu tenho um pensamento próprio que duvida. Ou seja, se eu duvido, é porque eu penso sobre a dúvida. E se eu penso sobre a dúvida, é porque o meu pensamento existe. Logo, eu que penso, eu existo. E, por isso mesmo, é fácil de nós entendermos que é impossível dissociar um espírito e a sua inteligência, porque é atributo à essência do espírito ser inteligente, o próprio pensamento. Ok? E mais, ainda gostaríamos assim, para esclarecer um pouco mais... E enquanto vais aí ao livro, eu estava a ler só aqui um comentário da Maria de Lourdes que realmente diz que os cortes do som são constantes. Eu não sei se está a acontecer o mesmo com todos, por favor digam-nos, porque pode ser aqui um problema da nossa pequenina mesa de mistura, mas eu penso que não, também se mais alguém já nos teria dito. Eu acho que, pelo menos em termos de som, está a sair tudo correto, não está? Portanto, no Livro dos Espíritos, na pergunta 833, pergunta Allan Kardec se haverá no homem alguma coisa que escapa todo o constrangimento e pela qual goze de liberdade absoluta. E os Espíritos respondem que é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, pelo que ele não conhece entraves. Pode-se deter a sua capacidade, mas não aniquilá-lo. Ou seja, o espírito jamais deixa de pensar, porque é uma característica própria, é um atributo. E quando nós falamos do espírito, nós referimos ao espírito desencarnado, quando está no mundo espiritual, e ao espírito encarnado, quando está na vida física. Ora, parece que está tudo a queixar-se do problema do som. Vamos ver se eu assim rapidamente consigo resolver aqui o problema, que às vezes pode... Ora, eu espero estarmos de novo em direto. Ora, agora sim, eu acho que estamos de novo em direto. Pedimos-vos desculpa realmente por este momento e esperemos que a partir de agora as coisas possam estar em condições. Vamos esperar que alguém apareça. Cá estamos nós de novo. Isto hoje vai estar difícil. É do vento, é porque está muito vento lá fora e na realidade pode ser complicado.
Esperemos que esteja tudo bem. Vamos ver se realmente conseguimos desta vez manter aqui a coisa. Digam-nos só se o som já está melhor, se melhorou um bocadito e pedimos desculpa. A culpa foi minha porque fui tirar ali o cabo do som e não imaginava que ao tirar o cabo do som que isto fosse ao ar, não é? Pronto. Ainda bem que parece melhor. Obrigado, Luzia. Vamos lá ver se agora vai. E desculpa ter-te interrompido o pensamento. Faz parte. Faz mal. Faz parte. Diz que continua o eco e as paragens. Pronto. Pois, o eco já não pode haver porque já não está retirado. Ok, vamos lá então. Força. Então. Perdeste o pensamento. Perdeste o pensamento. Pronto, bem. O som já está perfeito. Obrigado, Ana Cristina. Estávamos a falar... Sobre o pensamento, exatamente. Sim. E já respondi à tua pergunta. O que é que era o pensamento? Está mal. Olha, isto está mal. Mal. Mas então... na realidade nós sabemos, faz parte, e ainda bem, porque são assim, os diretos também têm que ter alguma piada e hoje, pelos vistos, está a acontecer. Ora, o pensamento tem um poder enormíssimo que nós desconhecemos, correto? Sim. Vamos falar sobre esse poder, porque na realidade é importante. Muitas vezes nós pensamos que não é nada e que realmente pronto, é da nossa cabeça, é do nosso pensamento, muitas coisas que acontecem, mas na realidade trata-se precisamente desse poder enorme que o pensamento tem. Sim, nós quando falamos no pensamento temos que associar de imediato a nossa vontade. Porque, por exemplo, fazendo um teste, se nós tentarmos não pensar, temos muita dificuldade em parar de fazê-lo. Porque usamos o pensamento em todos os momentos da nossa vida. Aliás, aqueles que treinam e tentam praticar a meditação se não isso, é tentar tornar como que ocultar o pensamento, ou seja, não pensar em nada, ficar no abstrato ou no vazio, para assim conseguir ascender de certa forma ou elevar do ponto de vista energético, não é, a outros mundos, pelo menos no âmbito e no sentido da meditação propriamente dita. Porém, nós sabemos da grande dificuldade que temos em meditar, em afastar os nossos pensamentos. E então direcionamos o pensamento para locais harmoniosos, para pensamentos mais serenos, quando estamos a tentar meditar, a evitar pensar em alguma coisa. O importante é termos consciência, quando falamos do poder do pensamento, não é? O que é isso do poder do pensamento? Termos consciência de que é a nossa vontade que vai direcionar para determinados locais ou situações o pensamento. E é aqui que entra uma explicação bastante interessante que está no livro A Gênese, e a propósito, de Allan Kardec, que diz o seguinte: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Pelo pensamento, eles imprimem estes fluidos esta ou aquela direção. É importante, e ficamos aqui, que ao ter consciência de que a nossa vontade unida com a nossa força, o nosso pensamento, nós vamos alcançar qualquer coisa, vamos concretizar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós temos vontade. E quando nós falamos no poder do pensamento, automaticamente nós tentamos imaginar as coisas, ou os milagres, ou as possibilidades infinitas que o nosso pensamento tem e respectivos efeitos, por exemplo, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa doença ou nas nossas curas. Daí a razão até de estarmos aqui hoje a falar, a abordar um tema que causa preocupação, que causa também algum espanto e ao mesmo tempo muitas pessoas desejariam conhecer
melhor esta capacidade que tem o nosso pensamento de transformar as coisas, de poder tratar, de nos poder fazer sentir melhor. Exatamente. Ora bem, mas eu também devo dizer-vos que, na realidade, e porque a Regina agora o disse e lembrou bem, que o nosso pensamento pode fazê-lo, o nosso pode, o vosso pode e o daqueles que já desencarnaram. Será que pode? Claro que pode. Aliás, o que é a mediunidade, ao fim e ao cabo, não é? O que é a mediunidade? A mediunidade, e já falámos sobre isso, é precisamente essa sintonia que nós, encarnados, temos com aqueles que já desencarnaram, através do pensamento. Pode ser através do pensamento, pode ser de uma forma direta, em que o espírito usa as nossas faculdades do médium para se comunicar, mas, como eu estava a dizer, pode ser através do pensamento. Emite o pensamento, o médium capta o pensamento e transmite aquilo que a entidade quer transmitir. O que quer dizer que, na realidade, muitas vezes, e isto falando um pouco sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia, o dia-a-dia de todos nós, encarnados, que muitas vezes temos a percepção ou nos sentimos mal, ou vem uma dorzita de cabeça, ou vem alguma coisa que nós não sabemos o que é. E muitas vezes é precisamente essa transmissão do pensamento. Pode ser dos vivos, mas também pode ser de quem está do lado de lá. Eu estou a falar corretamente. Sim, certo? sem dúvida. E pode provocar, inclusivamente, até doenças do foro físico, não é? E psicológico também, como é lógico. Portanto, esclarecer que, na realidade, o pensamento é uma arma poderosíssima para quem nos quer fazer bem, mas também fazer menos bem. E por isso, há sempre que ter todos os cuidados no sentido de nos podermos manter atentos a tudo aquilo que se passa à nossa volta. Por isso, temos que, ao falar de pensamento, já falamos no pensamento enquanto capacidade e característica e atributo de nós, não é? Nós e espíritos. Temos que falar agora no tipo de pensamentos, não é? E o tipo de pensamentos que temos em relação a nós próprios e o tipo de pensamentos que temos em relação aos outros. Sabemos que somos influenciados pelos pensamentos dos espíritos que estão à nossa volta, mas nós próprios influenciamos, através do pensamento, os espíritos que estão à nossa volta e todos aqueles, não é, que convivem e que estão ao nosso redor. Essa vontade, quando unida a pensamentos de amor ao próximo, de fazer o bem, de praticar o auxílio de forma desinteressada, pode verdadeiramente curar doenças, curar e trazer melhoria à vida daqueles a quem nós dirigimos e direcionamos o nosso pensamento. E também trazermos a nós próprios, obviamente, tudo isso, não é? É tudo uma questão de sabermos como fazer, compreender e perceber o alcance e a força que pode ter o pensamento. Por exemplo, nós por vezes achamos muito estranho, não é? As situações em que hajam materializações de espíritos. Que coisa tão estranha, como é que é possível que um espírito se materialize? Nós sabemos, por explicações, por exemplo, quem lê os livros do Dr. Paulo Frutuoso, que é um médico brasileiro, no qual, durante anos, teve experiências e contactos com várias cirurgias e várias curas efetuadas com a intervenção do mundo espiritual, de espíritos do mundo espiritual, ou seja, desencarnados, que vêm auxiliar essas mesmas cirurgias e muitas das vezes acabam, inclusive, por se, portanto, tornarem fisicamente presentes, não é? E mostrarem-se de viva voz, inclusive materializando até instrumentos do mundo espiritual.
E o que é que acontece quando existem estas materializações? Esta materialização acontece, primeiro, por vontade do espírito, que conjuga o seu pensamento e vontade com o fluido cósmico universal. E, através disso, é possível, então, que hajam as tais materializações. E o que é isso do que acontece, por exemplo, com as cidades espirituais do mundo espiritual? Nós sabemos, através de testemunhos do André Luiz, que existem verdadeiras cidades no mundo espiritual, que existem hospitais, que existem florestas, que inclusive há pessoas que viram animais no mundo espiritual e bem dizer que viram edifícios lindíssimos. Tudo isso, dizem-nos os espíritos, que é aquilo que nós sabemos, estudamos e sabemos, conhecido como ideoplastia. Ou seja, o pensamento é capaz, inclusive, de materializar edifícios, materializar coisas, enfim. Porquê? Porque através da vontade e do tal uso do fluido cósmico universal, conjugado com grupos de espíritos afins, porque as coisas não se fazem assim só porque eu desejo isto ou aquilo, é possível outros visualizarem, não é? Através, portanto, destas condições que já falámos. Assim como se podem ver coisas maravilhosas, bonitas, edifícios lindíssimos, também aqueles cujo pensamento se encontra em regiões interiores mais tenebrosas, aqueles que sofrem, que se sentem mal, que inclusive ainda estão muito presos à vida material, esses acabam por materializar, não é? Formas de pensamento menos simpáticas, não é? Formas de pensamento menos atraentes, muitais vezes dando aquele ar que poderíamos chamar de regiões como umbral ou vales menos simpáticos. Pronto. Eu peço desculpa que isto... Estou com tosse. Olha... E por falar em tosse tem a ver com o corpo. E existe uma afirmação que diz precisamente mente sã em corpo são, que relaciona de alguma forma a influência que a mente tem sobre o corpo. Não sei se seria previsto colocar-te esta questão ou dividir esta questão entre mente e pensamento, que será que são a mesma coisa? E pode o pensamento de alguma forma influenciar na cura, por exemplo, de uma doença, não é? Sim. E de que forma é que isso poderá acontecer? Com certeza que nós acabamos de falar sobre a possibilidade disso acontecer e voltamos outra vez à questão da vontade. Vamos começar ao contrário. O pensamento tem tal força que vocês todos os que estão a ouvir certamente sabem de casos de pessoas que, por exemplo, só de olharem para determinadas plantas parecem que elas morrem, só porque a pessoa emitiu um pensamento de inveja em relação a determinada planta. Ou até há situações... Até a vizinha olhar para as plantas, não é? Pois. Não digo que a nossa vizinha olhe para as nossas plantas que estão bem cuidadas, mas podemos olhar para as plantas dos vizinhos e dizer, olha que tão lindas que elas são, bolas, eu gostava de ter. Umas iguais, não é? Umas iguais. Então, aquele pensamento afeta de tal maneira o mundo vegetal, com certeza afeta também o mundo hominal, somos nós. E muitas vezes ouvimos dizer, nossa, parece que me desejou, que me fez qualquer coisa, porque o pensamento emitido, não é, em relação a determinada pessoa, fez com que ela adoecesse. Exatamente. Ora, assim como acontecem estas situações, e estamos a falar nestas situações que são aquelas para as quais usamos maus pensamentos, não é? Porque a maior parte das pessoas reconhece com facilidade que isso aconteça. Não tanto reconhecem a função positiva e excelente que têm os bons pensamentos. Mas nós sabemos que a verdade é que, por exemplo, há muitas pessoas
que vão visitar Fátima, vão a Lourdes, vão a esses lugares de culto, de religiosidade, e lá curam doenças. É certo que muitas lá vão e não se curam, e não é? Mas há outras que sim. Porquê? Qual foi a diferença? Nós chamamos-lhe fé. E o que é fé? É o pensamento conjugado com a vontade de alcançar alguma coisa. Neste caso, a pessoa deseja tanto a sua cura que auto-se curou. E depois, claro, mas então há pessoas que têm muita fé, há pessoas que têm muita vontade de se curar e de ficar bem, mas isso não ocorre, isso não acontece. Há todo um conjunto de situações que por vezes impedem-nos ir mais além que aquilo que já está a acontecer com o nosso próprio corpo físico. Porque uma coisa é o processo de cura e a vontade do espírito. Outra é o processo desencadeado na nossa encarnação presente, na qual trazemos o corpo físico com determinadas circunstâncias para as quais temos que passar, determinadas limitações que infelizmente não é possível, através da ciência, não é, curar. No entanto, e agora ainda a propósito disto, eu gostaria de fazer aqui referência a um cientista americano, cujo nome, peço desculpa já se não consegui dizê-lo muito bem, Dharma Khalsa. Ele tem uma frase muito interessante que partilho convosco a propósito do que estamos a falar. Diz ele assim: somos as únicas criaturas do universo capazes de modificar a nossa anatomia com a força do pensamento. Isto porque já existem muitos estudos que estudam não o pensamento, mas a mente e os efeitos no processo de tratamento e cura do corpo físico. Estamos a falar da ciência dita materialista, a estudar a mente, a estudar a influência do pensamento e a ter efeitos de tal forma que conseguimos modificar a anatomia do nosso corpo. Eu julgo que foi no último programa que falámos sobre um jovem que teve muitos anos em coma e que durante o tempo de coma o seu cérebro regenerou-se. Ou seja, julgavam que ele nunca poderia sair do estado vegetativo e, no entanto, num processo inexplicável, o cérebro procedeu a uma autorregeneração das células cerebrais. E ele voltou à vida, ou seja, voltou a acordar, a falar, a andar, portanto, a um processo absolutamente normal. Isto pode acontecer. E nós sabemos, por muitas situações que vimos descritas no Novo Testamento e ao tempo de Jesus, que grande parte das curas ocorreram só com a intervenção e o desejo e a vontade de Jesus? Não. Nós sabemos que muito e teve a ver a vontade de cura. Aquela mulher que tocou na túnica de Jesus e que se curou e que ele disse: a tua fé é que te curou. Ou seja, no processo de cura, o mais essencial, o verdadeiro poder do pensamento é, sem dúvida, a forte e íntima vontade que tem aquele, não é, que deseja deixar de ter o sofrimento e de ficar bom e de ficar curado. Mas isso também pode querer dizer, pode ter a ver com, ou terá a ver com questões de fé, não é? A fé também é um pensamento, não é? É nós desejarmos que realmente, e ao estarmos a desejar, estamos a emitir um pensamento que de alguma forma vai provocar, ou poderá provocar alterações na pessoa a quem estamos a ter esse desejo, não é? Sim, assim? sim. E termos fé que realmente esta nossa vontade, este nosso pensamento, poderá ter esse efeito de cura. Qual é que achas que é essa relação? Relação Entre o pensamento e a fé. Então, pronto, a fé é exatamente isso que tu vais explicar, não? Não, a fé é uma vontade que tu tens de que, não é? A esperança, digamos assim. A fé é a esperança que tu tens em que alguma coisa aconteça de bom à outra pessoa. Outra coisa é nós desejarmos que aconteça.
Certo, e então Estão interligadas, estão como é óbvio. interligadas, absolutamente unidas no mesmo propósito, que no fundo é praticarmos o bem, não é? Portanto, a fé é a nossa vontade, nós associamos normalmente a fé a uma crença, não é? A um ato religioso. Mas a fé pode e deve ser associada à nossa vontade, à vontade firme, a essa esperança, como tu dizes, Exatamente. de fazer algo para o bem, o nosso bem, para o bem dos outros, sobretudo, não é? É acreditar num mundo melhor, é acreditar num futuro melhor, é acreditar que podemos nos curar, é acreditar que podemos curar os outros, enfim, tudo isso é fé. E tudo isso, no fundo, é o nosso pensamento em ação. Exatamente. E há algo muito importante, devemos falar, referindo-nos ao pensamento, é também a velocidade do pensamento. Porque, por exemplo, no espaço, não é? O pensamento tem a velocidade da luz, se é que a gente pode abarcar isso. Exatamente. O pensamento é absolutamente veloz, é tão veloz e tão imediato que há muitos estudos, como nós sabemos, por exemplo, nas áreas da telepatia. Como é que, inclusive, houve um cientista que fez uma experiência com as questões da transmissão de pensamento e então colocou uma pessoa em determinado parque a olhar para o parque, depois colocou outra pessoa com a possibilidade de recepcionar telepaticamente o pensamento no mesmo estado, ou seja, na mesma região em que se encontrava a pessoa que iria direcionar o pensamento telepático, e outra numa região, noutro estado, a quilómetros e muitos quilómetros de distância. Então, a pessoa olhou para determinada figura do parque, uma árvore, um banco e assim, mentalizou e transmitiu o pensamento a essas duas pessoas. E elas recepcionaram, ao mesmo tempo, absolutamente idêntica a forma com que aquele que transmitiu. Ou seja, não houve qualquer influência na distância. O que houve foi, a única influência é verdadeiramente o desejo e a força do tal pensamento, o enviar aquilo que estava a visualizar. Portanto, é bom nós termos esse conhecimento, porque é assim que nós podemos nos unir através do pensamento, ao qual não podemos deixar de falar da oração, àqueles espíritos que nós julgamos estarem muito afastados, como por exemplo Jesus, sabendo que ele é um espírito puro, sabendo que ele certamente está em lugares do ponto de vista espiritual mais distantes de nós, mas a partir do momento em que nós desejamos e pensamos e queremos direcionar uma mensagem a Jesus, nós podemos fazê-lo, que ele receberá de imediato. Exatamente. Ora bem, eu estou aqui a receber alguns pensamentos por escrito que realmente, pelos vistos, tem havido cortes e tem havido problemas com o som. Eu penso que não é generalizado, porque nós aqui a imagem não corta e o som também não, mas há muitos de vocês que também conseguem ver em condições. Isto porquê? Hoje está um dia extremamente complicado, principalmente aqui na nossa zona, porque está muito vento lá fora. E esta ventania pode, de alguma forma, até provocar este tipo de cortes, independentemente de nós termos a ligação por fibra. O que acontece é que temos tido algumas queixas, inclusivamente de alguns amigos nossos aqui vizinhos, que realmente se queixam que a internet está com alguns cortes. E por isso nós pedimos imensa desculpa e àqueles que não conseguem ver, porque na realidade os cortes são tantos ou o som vai cortando sistematicamente, depois de carregarmos o vídeo no final, olha, em Sintra estamos a dizer que estão a ouvir muito bem, o que é importante também esse retorno, mas poderão ver depois de publicarmos o vídeo, em especial no YouTube, na página da TV Espírita, poderão vê-lo e garantidamente sem qualquer corte, porque na realidade é aquilo que tem acontecido, independentemente do direto às vezes apresentar um ou outro corte, depois quando formos a ver indiferido, seguramente que o veem de uma forma completa. Mas estávamos a falar no pensamento, e para não fugirmos aqui um bocado a esta coisa do que é o pensamento, nós às vezes dizemos, olha, leste-me o pensamento. Qualquer coisa que eu estava a pensar em dizer,
E ela disse, ou vice-versa, ou entre todos nós, como é óbvio, isso de alguma forma acontece. Será coincidência? Será sintonia em termos de ideias? Pode ser tudo isso, mas muitas vezes pode ser também essa emissão que nós, essas ondas, não é? Que nós projetamos em termos de pensamento, não é? E que a pessoa que está ao nosso lado, se tiver precisamente essa sintonia, pode perfeitamente, como se costuma dizer, ler-nos o pensamento. Sim. Porque é mesmo assim, é uma questão Porque de ele sintonia. viaja de forma imediata, não é? Exatamente. E liga-se do ponto de vista assim, tal e qual. Olha, estava a pensar em ti e de repente ligou-me. Epá, estava mesmo a pensar em ti. Eu estava mesmo a pensar, olha, vou-te ligar. E depois a pessoa ligou do lado de lá. Quer dizer, tudo isto podem ser coincidências. Podem, sim, naturalmente, que podem ser coincidências, mas terá muito a ver com isso. Às vezes está mais que explicado que isso é possível e que realmente acontece com essa sintonia. Bom, então falando mais concretamente das questões do processo de cura, de forma que o pensamento pode agir sobre um corpo material, nós temos que falar um pouco sobre a influência do pensamento na matéria. E isto é muito interessante porque cada vez mais têm vindo, não é, a surgir estudos sobre a influência do pensamento na matéria. Mais concretamente, estudos foram feitos, certamente já ouviram falar, no Masaru Emoto, que é um japonês, não é cientista, apesar de muitas pessoas dizerem que ele na verdade é um escritor e é fotógrafo, e ele fez várias experiências interessantes. Algumas que são as feitas com a água são as mais conhecidas porque ele tirou várias fotos e, portanto, acabaram por se tornar mais divulgadas, bem como o livro que todos conhecem. Mas outra, que foi uma das primeiras que ele fez, foi muito simples. Ele colocou em 3 frascos arroz e em frascos de vidro. Um pouco de arroz cru, não é? E depois, num frasco, ele pôs amo-te, obrigado, assim um letreiro. Noutro frasco pôs odeio-te, és parvo. E noutro não pôs nada. Então o que é que ele fez? Fez uma experiência com os seus alunos e pediu que todos os dias, durante 30 dias, gritassem em voz alta, portanto, fossem junto daquele frasco e lessem exatamente o que lá estava, mas em voz bastante alta. Então, os alunos chegavam perto do frasco e diziam amo-te, obrigado, não é? No outro, odeio-te, és parvo. E no outro não faziam nada. Ao fim de 30 dias, o que é que ele constatou? Naquele onde estava o arroz que dizia amo-te, obrigado, o arroz tinha fermentado e tinha um aroma adocicado. O frasco, onde eles gritavam odeio-te, és parvo, o arroz ficou absolutamente negro. No outro, onde não tinha nada e eles tinham absolutamente ignorado, criou bolor e estava podre. Então, ele chegou à conclusão que, de alguma forma, o pensamento tinha influenciado. Com a água, o que acontece é que sujeitou, digamos assim, a diversas experiências, seja com música, por exemplo, junto a um copo d'água, ele colocou música de heavy metal ou música clássica e fotografou as moléculas da água. E o que acontece é que nós temos absolutamente diferenças notáveis em cada molécula depois de estarem sujeitas a pensamentos, à influência da música e tudo. Exatamente, assim. aliás, nós sabemos que a água, que nós usamos muito nos nossos evangelhos no lar, por exemplo, colocamos a água e ela fica fluidificada. Porquê? Pelo pensamento da circunstância, pela prece, pela calma, pela tranquilidade, portanto, por tudo isso, obviamente que influencia e faz bem essa água. Faz muito bem, como é óbvio, tomada. E porquê que nós estamos e falamos na experiência, não é, deste nosso companheiro japonês?
Porque se nós olharmos, o nosso corpo tem 70% de água. Não é? Nós sabemos, isto é científico, e agora um dado curioso, o planeta Terra tem também 70% de água, portanto, organismos diferentes, singulares, mas com a maior parte, não é, dos seus compostos orgânicos sendo a água. Ora, se nós, naquelas experiências, verificamos que o pensamento influenciou as moléculas da água, dessa mesma forma, o pensamento direcionado por uma pessoa, não é? Para um ser vivo, para um ser material, e o que é isso de matéria? Já falamos de seguida, e certamente vai influenciar as moléculas da água que temos dentro do nosso corpo. E a propósito da matéria, hoje em dia nós falamos todos em física quântica. E eu confesso que tive que ter umas aulas do meu filho para perceber bem o que é isso de física quântica e que nos interessa hoje para o tema de hoje. Quando falamos de matéria, o que dizia a física clássica e o que a gente imagina é que matéria é algo sólido, não é? É tocável, é palpável. Mas os estudos mais recentes, já não são assim tão recentes, relacionados com a física quântica, o que é que vem nos dizer? Vem dizer que todos os organismos são constituídos por células, que as células podemos dividi-las em átomos e que depois os átomos podemos dividi-los em partículas. E vejam só, as partículas indo mais intimamente ao seio das partículas, dividindo, nós temos o quanto ou fótons. Ou seja, os fótons e o quanto é luz. Na verdade, tudo o que está à nossa volta, tudo aquilo que nós achamos que é matéria e que é palpável, é luz. Verdadeiramente é uma conjunção de materiais, uma conjunção de átomos, não é? E que depois dão aquilo que nós conhecemos como os corpos e os organismos, não é? Sejam eles seres vivos, sejam eles seres inanimados. Isto é muito interessante porque, sendo assim, ainda nos faz pensar com as capacidades que nós temos, não é? De usar e de fazer o bom uso do pensamento, se cultivado para o bem, as coisas imagináveis que nós podemos fazer. Agora, de repente, lembrei-me, adivinha o que eu estou a pensar? Não sei. Não adivinha. As coisas que tu sabes, essa coisa do fóton e não sei o quê, eu estou perplexo. A gente estuda para saber. Claro, na realidade, traduzindo isto por miúdos, o pensamento é o que é. E o pensamento tem precisamente esse poder enormíssimo. Eu estava há pouco a pensar que realmente às vezes nós não nos damos conta de o mal que conseguimos fazer. Eu digo isto porquê? Aliás, também conseguimos fazer bem, mas eu falo no mal porque é aquilo que nós não devemos fazer, porque o bem é aquilo que é aconselhável. E às vezes nós passamos por alguém e pensamos para nós próprios. Às vezes até se formos sozinhos, até no carro, não é? A gente até fala sozinho, não é? Mas é o pensamento a ser transmitido, que é, muitas vezes é a necessidade que nós temos de fazer circular a informação que temos, não é aqui, é precisamente no nosso pensamento, e deitá-la cá fora. Mas muitas vezes damos-nos conta de passar pelas pessoas e dizer assim, bolas, se soubesses o ódio que eu te tenho, ou aquilo que eu achava que te podia acontecer, ou uma coisa qualquer, se fosse no que fosse, ou que perdesses o emprego, ou uma coisa qualquer, a pena é que aquilo que eu penso não se realize. O problema é que nós não fazemos a mínima ideia, a maior parte das vezes, que se realiza mesmo. E às vezes as pessoas, mais tarde ou mais cedo, pode não acontecer naquele momento, que é o momento em que nós estamos a pensar, mas muitas vezes com a persistência do pensamento, não é? Principalmente com isso, nós não nos damos conta do mal que estamos a fazer aos outros, independentemente daquilo que os outros nos tenham feito a nós. É indiferente. É indiferente. Isso nunca deve acontecer. Portanto, é sempre um cuidado que nós temos que ter no nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia deve ser feito de bons pensamentos, independentemente
de a pessoa com quem trabalhamos, com quem nos cruzamos, com quem, se calhar, de quem já fomos amigos, de gostarmos dessa pessoa ou não, o pensamento tem que ser sempre positivo. E contrário àquilo que eu disse. Que Deus te ajude e te corrija o caminho. Que Deus permita que tu mudes essa tua forma de ser e de estar. Independentemente de me teres prejudicado ou não, que Deus te dê a oportunidade que isso aconteça. Esse é que é o verdadeiro pensamento que temos que ter. Porque, na realidade, o mal que nós fazemos volta sempre para trás. E volta sempre até nós. E nós não nos damos conta disso. Porquê? Porque nós pensamos, não, é um pensamento, não é? Às vezes até dizemos assim, bolas, então estou a pensar nisto, mas porquê querer mal aos outros, não é? O problema está é que pensamos que fica só entre nós e que mais ninguém ouve e que mais ninguém sente e principalmente que essa vibração não é projetada. O problema é que é projetada diretamente à pessoa. É projetada diretamente às situações, às vezes, complicadas que a pessoa passa em termos de vida. E o que é que isso beneficia? Qual é o benefício para nós? Qual é o verdadeiro benefício? Nenhum. Bem pelo contrário. Portanto, eu quando dizia no início que isto é um tema que tem pano para mangas, e tem, porque na realidade os aspectos teóricos, os aspectos da explicação à luz de uma ciência qualquer, acabam por cair por terra ou ser menos importante, não é? Em função do mal que nós podemos produzir com o nosso pensamento. É tudo muito bonito nós pensarmos. Eu penso, logo existe, como dizia, não é? Lá, quem era? O Descartes? René Descartes. O Descartes. Eu penso, logo existe, obviamente, mas isso é uma questão de penso, existo em termos físicos porque falo e os outros me ouvem, ou porque me veem, ou porque qualquer coisa do género. O problema está é que quando nós damos um mau uso ao nosso pensamento, nós estamos a dar um mau uso àquilo com que nós nos comprometemos e que devemos fazer. Isso é que é extremamente complicado. E é aí que nós devemos ponderar bem. Quando nos vem um mau pensamento, é dizermos não. Epá, meu Deus, ajuda-me. Ou mesmo que a gente não acredite em Deus, para aqueles que são menos crentes. Por favor, eu não posso ter este pensamento, eu tenho que afastar a minha ideia disto, porque isto não é correto. Não é correto. Mas aquela pessoa fez-me mal, e aquela pessoa desejou, e aquela pessoa traiu-me, e aquela pessoa fez com que eu fosse despedido. Ok, está bem. Mas agora vou tentar reorganizar a minha vida. Não vou querer que aconteça o mesmo a quem o fez para comigo, porque pode estar a atravessar situações extremamente complicadas na vida, não é? E, acontecendo-lhe uma situação dessas, há muita gente que pode estar dependente de filhos, família, e é extremamente complicado. Portanto, nós temos que ter essa noção. Temos que ter a noção de que nós somos poderosos se quisermos. E quanto mais nós tentarmos influenciar os outros através do nosso pensamento, alguém falava há pouco em telepatia, e na realidade a telepatia é mesmo isso, é a transmissão, é teletransportar, não é? O nosso pensamento para o outro. Sim, que os espíritos dizem que ele se transmite à velocidade, assim como o som no ar. Portanto, mas a questão não é só da velocidade, a questão é o impacto que cria no outro que recebe. Imaginemos-nos nós, porque a mim já me aconteceu, e eu sei perfeitamente que uma dor de cabeça, um mal-estar, às vezes uma irritação, se nós pensarmos bem e se pararmos para pensar assim, mas onde é que eu estive? Foi ali aquela pessoa. Epá, nesse momento, acontecendo em nós, eu devo dizer que muitas vezes nós andamos distraídos. Andamos distraídos. Porque se nós andarmos atentos, mesmo que aconteça que a gente passe por alguém que sabemos que tem alguma animosidade para connosco, o primeiro pensamento que a gente tem que ter é, meu Deus, o meu guia protege-me, mas protege também aquela pessoa, não é? Protege, porque seguramente se ela pensar mal de mim, só lhe vai fazer mal. E portanto, eu tenho que estar com essa devida atenção, no sentido de me proteger. Mas também tenho que proteger os outros quando o inverso acontecer.
Jesus disse: orai e vigiai. E quando disse isso, foi com certeza que nós temos que ser muito vigilantes em relação aos nossos pensamentos. Tal como diz o Nuno, é um treino, é um hábito. O que deve acontecer é que se nós tivermos a rotina da prece, se houver a rotina da oração, quando estamos a orar, estamos, de certa forma, a pôr freios ao nosso pensamento. Quando dizemos freios, é formas de evitar determinados pensamentos e alcançarmos pensamentos que são melhores, não é? Que nos vão preencher de outra maneira e de outra forma o nosso íntimo. Então temos com certeza de tentar manter bons pensamentos, fazendo a prática e tentando ter o hábito diário da oração, não é? E da prece. Exatamente. A Laura pergunta se desejar ou falar mal de outra pessoa dá no mesmo. É o mesmo, porque desejar é pensar. Desejar é pensar. Eu não desejo com o corpo. Eu não desejo com a boca sem pensar. Tudo o que sai da boca, ou tudo o que sai do pensamento, um desejo é um pensamento. E tudo aquilo que a gente fala é um pensamento que é transmitido. Ou seja, é descodificado através da fala. Certo? Portanto, o nosso pensamento é tudo. E o nosso pensamento somos nós. É o espírito, não é o corpo, não é o cérebro. Porque o nosso cérebro não funciona porque o corpo lhe dá vida. Porque o sangue é oxigenado, mas se o espírito não estiver, o coração parou, acabou, não oxigena nada. E o cérebro lá fica, não vai pensar sozinho, sem o espírito estar acoplado, digamos assim. Portanto, desejar ou falar mal, pensar, chamemos-lhe o que quisermos, é precisamente a mesma coisa. Devemos fazê-lo, atenção, mas é bem. Devemos fazê-lo, é bem. A gente às vezes diz assim, se a gente não falar nada é a mesma coisa. É mentira, porque nós não conseguimos não falar nada. Nós não conseguimos estar sem pensar. Realmente o pensamento é mais rápido que a luz, porque o pensamento é imediato. O pensamento não tem sequer a luz, ainda demora ali uns milésimos de segundo, não é? Porque a gente liga ao interruptor e aquilo, às vezes, até se estivermos atentos, não é aquele imediato. Mas o pensamento é, porque o pensamento já foi. O pensamento já foi. É muito importante, tu falaste agora na questão do bom pensamento e dizer bem ou falar bem. Nós sabemos, por exemplo, quando surgiu, pelo menos aqui em Portugal, não sei se no Brasil existe, o livro das reclamações, que é um livro que existe, não é? Do ponto de vista comercial, existe em todas as empresas, para que uma pessoa, quando tenha que reclamar, vai àquele livro, faz a sua reclamação, não é? E depois é enviado para a entidade que superintende e fiscaliza essa mesma reclamação. Mas desde imediato surgiu logo a ideia de um livro dos elogios, porque é necessário que não se caia, não é? Muitas vezes, apesar de a reclamação ser até objetiva e ter razão de ser, o que é certo é que as pessoas não devem alimentar a crítica destrutiva ou a reclamação só porque reclamar. Pensar duas vezes em fazê-lo antes de falar, para que seja uma observação que faça ou construa algo de positivo. Por isso mesmo é importante o elogio. Nós fazemos poucos elogios, devemos também nos habituar ao incentivo, ao tal antigo reforço positivo, em que a gente fala às pessoas aquilo que sente, que as ama, que gosta delas, e menos, e dizermos cada vez menos, porque ao dizer também já estamos a evitar pensar, não é? E cada vez menos termos certos pensamentos e especialmente não formulá-los, não é? Em relação aos outros. Muitas vezes a gente diz quem diz a verdade não merece castigo. Respondendo aqui à pergunta da Maria Figueiredo, que nos diz se falar mal ou simples, um simples desabafo, se for verdade aquilo que a gente está a falar. Eu diria que dizer a verdade muitas vezes também pode dar castigo. O princípio é sempre o mesmo, não é? À partida, nós quando alguém nos faz mal, faz-nos mal, não é? E mesmo em termos de desabafo, nós vamos desabafar porque sentimos que aquela pessoa nos fez mal. Porque se não nos tiver feito mal e nós dissermos que nos fez mal, isso é calúnia, não é?
Isso é calúnia. É inventarmos que aquela pessoa fez uma coisa que não fez. Portanto, a pessoa tendo feito, naturalmente que nós sentimos como verdade. Não é? É precisamente a mesma coisa. O desabafo é a transmissão do pensamento maldoso. O desabafo, mesmo que a pessoa tenha feito, obviamente que o objetivo é precisamente esse. Nós temos que fazer o quê? Permitir que essa pessoa tenha, porque nós também temos, porque nós também já falhámos em muitas outras coisas, não tem a ver só às vezes com as calúnias para connosco, não é? E também queremos a oportunidade de mudar, não é? De alterar esse erro que cometemos. E, portanto, a ideia aqui é precisamente essa. É criar essa esperança na outra pessoa de que pode perfeitamente voltar atrás. Não é voltar atrás, porque a gente quando diz as coisas, para voltar atrás é complicado para as desdizer, porque já foram ditas, não é? Mas pode retificar, pode mudar. Pode, em vez de prejudicar como o fez, tentar ajudar. E é nesse sentido que a nossa atitude é extremamente importante. É muito importante. Falarmos alguma coisa, mesmo que em jeito de desabafo. Em jeito de desabafo eu digo para a Regina, pá, aquela pessoa disse isto assim, assim de mim. Mesmo sendo verdade, eu não estou a emitir um pensamento pejorativo. Ou seja, eu não estou a emitir um pensamento negativo para com a outra pessoa. Eu até posso ter ficado magoado, porque até era uma pessoa de quem eu não estava à espera, que acontecesse uma coisa daquelas, mas tive um desabafo. Isto é um desabafo. Uma coisa é um desabafo. Outra coisa é a gente dizer assim, não, bolas, devia-lhe acontecer era o mesmo. Devia-lhe acontecer, devia partir uma perna para aquilo que ela me fez, ou para aquilo que ele me fez, ou não sei o quê. Quer dizer, isso é que não pode acontecer. Nós todos sentimos. Nós somos o sentimento, eu costumo dizer, um sentimento sobre pernas. Não é? Porque é o espírito. É o espírito. Não é? E o corpo transmite, transporta-nos. Transporta ao espírito. Ou nós é que transportamos o corpo porque lhe damos vida. Pronto, como queiram. Mas de qualquer das formas, de qualquer das maneiras, o nosso pensamento, o nosso desejo, as nossas vontades são sempre nossas. E podemos sempre corrigi-las. Não é? A partir do momento em que nós emitimos esse... eu vou-lhe dizer desabafo. A partir do momento em que nós transmitimos esse desabafo, mesmo sendo verdadeiro, de uma forma negativa, é sempre negativo. É sempre negativo. Nós sentimos, é impossível a gente sentir o toque, muitas vezes é impossível nós não ficarmos frustrados, nós não ficarmos angustiados porque não era verdade, porque foi errado aquilo que fizeram para connosco. Independentemente de qualquer coisa, nós não devemos mandar para trás o mesmo pensamento, a mesma forma que foi usada contra nós. Porquê? Precisamente por isso que eu disse há bocado. O nosso pensamento tem sempre retorno. Não vamos fazer o mesmo. Tiveram um pensamento contra nós, vamos retornar a ideia do prejuízo que nos causaram. Porque estamos a fazer precisamente a mesma coisa. E é precisamente isso que nós não devemos, pura e simplesmente, fazer. Já passou o nosso tempo. Já passou, eu não sei se eu perdi-me aqui, não sei se já falaste sobre a matéria, sobre o pensamento e a influência na matéria. Já falámos sobre isso tudo. Dizer que nos curamos só porque elevamos o pensamento e é tão forte que eu estou com uma doença, estou com câncer e eu quero me curar, ajuda. A cura não é só do corpo. A cura é também do espírito. Nós muitas vezes pensamos assim, bolas, foi ao centro, acredita no espiritismo, tantos anos que fez tanta coisa pelos outros e não conseguiu vencer a doença. Porquê? Quem é que disse que não conseguiu? Quem é que tem que se libertar? É o corpo ou é o espírito? É que se nós formos materialistas, vamos olhar precisamente para essa parte em que diz que o corpo é que sucumbiu. O corpo sucumbiu e o corpo é que é importante porque era o corpo que deveria ter melhorado, deveria ter curado. Isso é mentira, não é verdade. Porque a cura está no espírito. A
cura não está no... O corpo é matéria. O nós continuarmos vivos depois de uma doença, não, isso tem que haver um milagre, porque nós somos espíritas, nós acreditamos, nós temos fé, nós elevamos o pensamento, nós pedimos, e portanto o corpo tem que curar. Não é verdade. Porque a cura vem, não é para o corpo, é para o espírito. E se calhar é uma libertação desse sofrimento. Não é? Muitas vezes nós somos egoístas a esse ponto. Não é? Eu ouvi muitas vezes o meu pai, a minha mãe, como tantos amigos que acontecem, que estão pouco tempo e que partem derivado de doenças graves e doenças que provocam muito sofrimento, dizer assim, bolas, então, mas fez tanto bem a tanta gente. Porquê? Porquê? Porque se calhar a cura era precisamente o espírito. Ele libertou-se. Porque, na realidade, e segundo dizem os espíritos, e a acreditar nisso, a vida do lado de lá é que é bela. É que é uma vida de felicidade. Não é? Porquê? Porque é o compromisso do espírito. Evoluir. Não é estar na matéria. É evoluir. Falei demais. Não, pronto. Isto, como disseram, haveria muitas coisas. Muitas coisas a falar. Mas muitas ficamos então por aqui hoje. Não é? É verdade, vamos ficar por aqui, vamos agradecer-vos, eu vou pôr aqui gostos, porque eu gosto de pôr gostos a quem nos fala connosco. E então, se tiverem mais perguntas para a semana, agradecemos que as façam chegar por via mensagem, porque vamos dedicar então a dar respostas a perguntas sem um tema em específico. Exatamente, aliás, já então. temos algumas, portanto não se esqueçam, mas façam-nos mesmo, enviem-nos por mensagem aqui através do Acontece no Centro Espírita, se calhar é melhor do que irem ao e-mail, e enviem-nos essas perguntas para que possamos desenvolver um programa só acerca das vossas perguntas. Muito obrigado, uma boa noite, muita paz e até à próxima semana. Até para a semana.